Mateus 5, até o versículo que vamos tratar hoje, o versículo 9. Quero convidá-lo a ler comigo, em voz audível, soltando bem a sua voz, para adorar o Senhor. Mateus 5, 1 a 9. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós já oramos junto com o diácono Rafael, pedindo a iluminação do Senhor. E que o seu coração diante do Espírito seja realmente de quedar-se e colocar-se para ser alimentado pela palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Repito o que tenho falado em outras oportunidades. As bem-aventuranças nos fazem entender e ver o quão nós estamos, ou quão distante nós estamos dos parâmetros celestiais para a vida de Jesus. Isto traz-nos temor, isso aponta para a nossa debilidade espiritual, nossa fraqueza espiritual. O estudo desta, que é a 7ª bem-aventurança, me ocasionou 3 coisas bem pessoais, talvez poderão chocar vocês. A primeira, eu tenho no estudo das bem-aventuranças, mas principalmente nessa, eu descobri que eu não sou um pacificador. A segunda coisa, eu preciso ser um pacificador. Terceira coisa, se eu não for um pacificador, eu não tenho parte com Deus. Eu não sou filho de Deus. Diante do que nós temos aqui, eu trabalharei em 3 partes o nosso estudo. Primeiro, nós mostraremos o problema e a causa para exercer-se a pacificação. Depois trabalharemos como nos tornar um pacificador. E a terceira, a bênção prometida àqueles que são pacificadores. Então estas são as propostas aqui estabelecidas para o nosso trabalho de hoje. Para que haja necessidade de um pacificador, tem que ter um problema. E temos que identificar o problema. E qual é o problema? São os conflitos, as contendas, as guerras. No entanto, a guerra, o conflito, a contenda não é o problema maior. É apenas a evidência de um problema central que está causando males. E é isso que nós vamos identificar, esta causa. Tratar disso hoje é bem propício, logo nós pensamos Rússia e Ucrânia. Só que você verá que é muito mais do que isso. E é fácil falar sobre a paz que tem que reinar lá. E nós seremos desafiados aqui hoje a pensar algumas coisas importantes. As guerras e as contendas, elas são muito parecidas com a febre, por exemplo. A febre não é o problema. A febre evidencia um problema. Evidencia uma infecção.
E uma vez que há uma evidência da infecção, você precisa ir ao médico e para o diagnóstico ele lhe encaminha para um exame laboratorial. E este exame aponta o problema que você tem. O nosso problema também tem que ser enviado para o laboratório espiritual. E o exame, ele é através da palavra do Pai Celeste, as Sagradas Escrituras. Qual a causa, então, das contendas, das divisões, das brigas, da inimizade, das guerras? Vamos lá para Tiago 4. Vamos lembrar que é estudo bíblico, então temos que rodar um pouquinho na Bíblia, tá bom? Diminui a velocidade desse ventilador, por gentileza. Precisa dele, mas se ele tiver mais fraco um pouquinho, fica melhor. Obrigado. Já está fraco? Então é ele que é forte mesmo, né? Aqui tudo é forte. Vamos lá então, Tiago 4, olha só o que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos detectar, então, alguns problemas centrais aqui. Vamos resumir tudo numa citação. Então, qual é o problema do ser humano? Não são as guerras, não são os conflitos, não são as contendas. Qual é o problema do mundo? Isso, o pecado. O pecado é o problema. Agora, de que forma que isso é trabalhado? Veja bem o que ele vai dizer. Primeiro, prazeres que militam na vossa... Ele não vai dizer no vosso coração, tratando de um coração transformado, mas os prazeres que militam na carne. Prazeres da carne. Este é o primeiro problema que nós temos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que aquele que vive na carne pende para a carne. O que vive no Espírito pende para o Espírito. É necessário observar na nossa vida quais são os desejos que têm apontado mais do que os outros. Esses desejos, eles estão em aprovação com a palavra de Deus ou são reprovados pela palavra de Deus? O que está exercendo domínio sobre a nossa vida? São os desejos da carne ou os desejos do Espírito? É aí que surge, aí está o problema. Então o problema está relacionado com o coração que ainda não foi transformado totalmente. E isso gera uma cobiça. A cobiça é proibida nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando você cobiça, o que é cobiçar? Cobiçar é desejar o que é do outro. E é sempre assim. Quando está na mão do outro, você vê como uma coisa muito boa. Você adquire aquilo já não tem tanto valor porque era melhor quando estava lá. Então isso é cobiça, e a cobiça é pecado, não cobiçarás. E ele vai dizer, vocês estão cobiçando e nada tendo. E
para isso você tem até matado, tem invejado, para obter e não tem obtido nada. Viveis lutando, fazendo guerra, brigando, e não tem alcançado. E por que não tem alcançado? Porque tem a motivação errada do coração. A carne está dominando. A carne dominando me conduz para motivações equivocadas, motivações erradas. Quando a carne domina o meu corpo, até a motivação de ajudar alguém não é por causa de alguém, mas é para que ou eu seja beneficiado à frente, ou alguém veja isso, tire uma foto, ou eu mesmo tiro uma foto e posto na rede social dizendo: olha, é para a glória de Deus, mas olha eu ajudando alguém aqui. Desencargo de consciência para a glória de Deus, mas que glória de Deus nada, a gente quer mesmo mostrar aquilo que está fazendo. E aí vem ainda outra coisa muito séria, ele chama de infiéis. Infiéis. Infiéis àquele a quem nós prometemos ser filhos, servos. Eu não sei se é Lucas 6,46. Lucas 6,46, deixa eu dar uma conferida aqui. Isso. Olha o que Jesus diz em Lucas 6,46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É uma incoerência, ou seja, eu sou infiel, eu prego à frente da igreja, eu sou alguém, mas na realidade sou outro alguém, e é isto que Deus tem feito comigo ao estudar as bem-aventuranças. No prumo da palavra, eu estou vendo quão torto estou, fora do prumo, e preciso retornar a este prumo. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante para a igreja que está se adequando ao politicamente correto, porque a igreja não quer abrir mão do mundo. Sabe, nós estamos no mundo, disse Jesus, mas nós não somos do mundo. No entanto, parece que a igreja quer ser do mundo. Ela quer plantar no mundo, ela quer colher no mundo, ela quer construir no mundo, ela quer se parecer com o mundo, ela quer imitar o mundo, ser aplaudida pelo mundo. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus disse: não finquem raízes, não façam a sua riqueza, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque nós não somos da terra. Amigos do mundo não dá para ser colegas de Deus. Tiago disse que quem é amigo do mundo, ele não diz sobre ser colega de Deus, mas é ser inimigo de Deus. Sabe, aquela ideia de que a igreja tem que ser boazinha, e tem que ser bom, você tem que ser bom, tem que estar na sua essência, mas daí você concordar, o que nós chamamos hoje, está em voga, o politicamente correto.
Alguém chega e fala o seguinte: não, eu oro não é só a Deus, não, eu oro também a Maria. Não, está tudo bem, nós somos irmãos. Eu sou espírita e creio na reencarnação. Não, nós somos irmãos, está tudo bem. Eu creio que sem o Papa eu não vou para o céu. Não, mas está tudo bem. Eu creio no Maomé. Não, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu posso respeitar a decisão de cada um, mas o que determina é a palavra de Deus. E então essa amizade com o mundo, é isso que gera conflito. O coração do homem não está bem. Num recipiente, presta atenção nisso, num recipiente que está plenificado, uma gota é suficiente para entornar. Já pensou nisso? Se você tem um balde e você já colocou água que não cabe mais água, se você colocar apenas uma gota, ele vai entornar. O problema não é só a gota, o problema é que já está cheio. Então, há um problema gravíssimo no coração. Esta é a causa dos problemas relacionados a conflitos. É o coração pecaminoso. Uma vez que detectamos a origem do problema, só há um meio para combatê-lo, tornando-nos pacificadores. Então nós vamos para a segunda parte. Como que isso acontece? Como ser um pacificador? Duas maneiras importantes que precisa entender sobre o pacificador. Primeiro, você tem que ser pacificador. E eu não estou falando de ação ainda não. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de natureza. Uma vez que o meu coração o problema está no meu coração, então eu preciso de algo, eu preciso ser transformado. Sim, para ser um pacificador, é preciso primeiro reconhecer, identificar nossa natureza e, habilitado pelo Espírito Santo, fazer morrer a natureza carnal. O coração do homem é uma fábrica de pecados. Por gentileza, Mateus capítulo 15, versículo 19, olha o que Jesus disse sobre a questão do coração. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, ou maus pensamentos, ou um planejamento, né? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Se isto acontece no coração, e este é o problema, e eu preciso ser um pacificador, a primeira coisa, tem que haver uma mudança interior. Para que haja essa mudança interior, eu necessito reconhecer que sou uma fábrica de pecados, que sou uma fábrica de idolatria, que sou exaltado, que sou orgulhoso, que sou realmente alguém altivo, de olhar altivo, que não tenho nada que me habilite, me compare com a palavra de Deus. Eu preciso entender quem eu sou. Lembra do estudo eu acho que foi da escola dominical, que nós falávamos sobre Atos 2, né? E Pedro prega uma mensagem não politicamente correta, politicamente incorreta, porque ele fala assim: está vendo? Vocês mataram esse Jesus, ele é o Filho de Deus, varão aprovado, e vocês mataram a Jesus, mas vocês não são bons, porque Deus é superior a ponto de ressuscitá-lo, e colocá-lo à sua direita, e aí vai massacrando aqueles homens, aquela multidão. E o Espírito Santo opera
no coração de muitos, de aproximadamente 3.000 pessoas, e diz: compungindo-se-lhes o coração. O que é compungir o coração? Algo foi tocado lá dentro. O Espírito Santo tocou lá dentro, tocou no coração, na fábrica do pecado, daquele que é de pedra, daquele que está morto, naquele que só produz podridão. Foi lá e tocou naquele coração, compungiu o coração. E aí agora eles perguntam: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro não amacia. Pedro diz: só há uma coisa: arrependimento. Pedro não fala assim: faz o seguinte, você está viciado nisso aqui? Vai largando devagarinho, quem sabe? Não, você não vai conseguir, vamos devagar, vamos. Não, ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Toma uma decisão. O Espírito opera a vida, e quem é operado pelo Espírito Santo de Deus não tem outra coisa a fazer a não ser mudar de vida. Agora há uma transformação, mas ainda há neste coração, neste homem, dois homens: há o velho homem e o novo homem. Como assim? Vamos explicar. Primeiro nós vamos para Gálatas, não está no meu script aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Gálatas 1, 4, vou ler o 3 também para dar o contexto, Gálatas 1, 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E aí vem a glória final. Quem efetua em nós a libertação? Jesus nos tira a raiz deste mundo. Ele nos tira a raiz, certo? Vamos para Colossenses 3, que também não está no meu script aqui. Colossenses 3. Olha o que o apóstolo diz, primeiro versículo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então ele está falando para pessoas convertidas, que receberam vida, foram regeneradas, ressuscitadas, novo nascimento. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas de Deus e tal, porque vocês morreram e a vida de vocês não está mais, está oculta em Deus, tal. Ok. Então é Deus que opera, certo? Sim, certo. Agora preste atenção e leia comigo o versículo 5. Vamos lá? 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Vamos ler de novo, que eu achei tão fraco. Parece até que o pessoal está precisando de um lanchinho. A gente pode providenciar depois, pelo menos um cafezinho, né? Mas vamos ler de novo? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Bom, quem opera em nós o novo nascimento? Quem opera em nós a libertação dessas trevas? Lembrando que Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas. É o nosso Deus. Mas ele nunca age sem a nossa ação.
Ele nunca age sem a nossa ação. Ele coloca em nós motivação, desejos, novas motivações, para que nós respondamos. Por isso ele diz: vocês foram ressuscitados, agora enviem esforços para buscar as coisas de cima, para pensar as coisas de cima, vocês são do Senhor, e agora façam morrer a natureza terrena. Ou seja, ainda há uma natureza terrena, ela não pode nos dominar, e nós temos força sobre ela, não por nós mesmos, mas pela força dada pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós podemos sim dizer não a nós mesmos e fazer morrer a nossa natureza terrena. Para a gente encerrar essa ideia, Filipenses 2, versículos 12 e 13, e vou ler também o 14. Leiam comigo, por gentileza, bem forte, vamos soltar bem a voz aí. Leamos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vejam bem, você é salvo por Jesus, ação unilateral. É Ele que veio, é Ele que buscou, é Ele que resgatou, é Ele que pagou o preço, é Ele que transformou, é Ele que pôs vida. Agora, uma vez que Ele pôs vida, eu respondo com a minha vontade. Eu digo: eu quero Jesus. Mas para eu dizer eu quero Jesus, é necessário que o Espírito Santo me faça isso. Então, por isso vem dele. E uma vez que eu digo eu quero Jesus, eu digo porque realmente eu quero Jesus. Mas eu quero Jesus depois que ele colocou o querer Jesus. Eu quero Jesus depois que Jesus colocou o querer Jesus em meu coração. Essa frase é muito simples. Eu quero Jesus, depois que Jesus colocou o querer Jesus no meu coração. Mas este querer não é um querer forçado. Não é um querer assim: ah, não, eu tenho que ir mesmo. Quer não. Não. Quando o Espírito Santo realmente atua no coração, eu quero Jesus. Se eu não quero Jesus muito, então significa que tem alguma coisa errada, então tem que rever isso. É Ele que me salvou. Agora, eu preciso desenvolver a salvação que eu recebi. Essa ação humana de desenvolvimento também é dependente, porque é Ele quem efetua tanto a vontade como o agir. Você só pode ser transformado se isso acontecer. Sempre que o velho homem se manifesta, alguns desejos estão apontados: ciúme, inveja, altivez, orgulho, o eu, e tudo isso precisa ser aniquilado. Às vezes é necessário a gente parar com a gente mesmo, olhar para a gente mesmo e falar: só cala a boca. Tudo que é carnal, cala a boca. Começou a levantar, pega o cajadinho, aquele cajado do Salmo 23, e dá-lhe uma cajadada. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Nós estamos lá na congregação, se Deus quiser amanhã, encerrando aquela série de Ezequiel 36, mas em tudo aquilo que nós estudamos em Ezequiel 36, que é tudo maravilhoso, eu quero repetir aqui os versículos 27 e 28, ou 26 e 27. Se há ainda uma natureza humana, e de vez em quando ela quer aflorar, há também uma natureza espiritual colocada por Deus e ela precisa reinar. Versículo 26 de Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E espírito novo aqui não é o Espírito Santo, é a motivação, é a sua vida, o seu desejo, a sua vontade. E ele continua aqui dizendo: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, agora sim, o meu espírito. E é este que vai fundamentar toda a mudança. Primeiro, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Este Espírito Santo, ele não entra no coração de pedra e o coração de pedra continua sendo pedra. Ele transforma, ele tira esse coração de pedra e coloca um novo coração, uma nova vontade, e ele opera, ele domina. Romanos 8, 14. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É por isso que, para ser um pacificador, tem que haver uma transformação aqui dentro. De outra sorte, não adianta eu tecer críticas à Rússia, à Ucrânia, Estados Unidos, Brasil, seja quem for. E pensando nessa realização, eu tenho agora não só essa ação do ser, mas eu preciso pacificar. Uma vez que eu estou preparado, agora eu posso ser um pacificador, eu posso agir como um pacificador. Vamos pensar aqui, você tem o nosso amado irmão, tão querido nosso, presbítero Wendel, e você tem o pastor de vocês. Hoje um irmão mandou uma mensagem preocupado, e a preocupação dele é muito boa. Irmão Hudson, pastor, a gente podia tentar voltar na segunda-feira, bater uma bolinha, para levar os nossos filhos, para que eles aprendam o esporte masculino e tal, os filhos homens, para aprender o esporte masculino e tal. Vamos lá? Eu falei, meu filho, eu tenho mais bico, acho que tem mais bico, nem a Amazônia tem tanto bico de aves como eu tenho na coluna. E aí você tem que enfrentar um perigo maior. Você tem que passar num lugar perigoso. 2 pessoas se propõem a passar com você. Um é o presbítero Wendel e outro pastor. Claro que se você escolher o pastor, né? Muito mais forte. Eu ia falar mais atlético, mas não vou falar. Muito mais atlético, né? Não vou. É claro que todo mundo vai querer o Wendel, né? Lógico, todo mundo vai querer o Wendel. Então, se eu não estiver bem, eu não posso exercer bem a minha função.
Então eu não posso, de forma alguma, dizer, é um absurdo a guerra lá naquele país, se eu não tenho habilidade nem para me relacionar com o meu irmão. Eu tenho conflito com o meu irmão, eu passo muito tempo sem falar com ele, eu passo muito tempo brigando com todo mundo, eu tenho conflito com... E como que eu vou querer e exigir guerra, paz mundial? Tem jeito? Não, não tem. Se me colocar lá, a primeira coisa que eu vou querer é alguma coisa que me faça bem. Eu acho que eu estou do lado de cá, então eu não quero paz. Então como que eu vou agir agora como um pacificador? A primeira coisa é que eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo. Salmo 141, 3 e 4. Salmo 141, 3 e 4, o relógio não para. Salmo 141, 3 e 4, olha só qual foi a oração de Davi. Davi era um rei, ele tinha autoridade, no entanto, ele via a necessidade de cuidar da sua boca. Ele diz, põe guarda nos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu nas suas iguarias. É necessário ouvir mais do que falar. Tiago 1,19. O que diz Tiago 1,19? Vamos para lá. Agora leiam comigo. Eu sei que vocês estão cansados, mas leiam comigo e deixe a palavra revitalizar vocês. Leiam com bastante força. Senão eu vou pedir só os irmãos da congregação para ler, hein? Que aí eles devem ler com força lá, hein? Os visitantes, o Pedrão e o Moacir também. Vamos ler juntos? Não? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É aquela frase que todo mundo já conhece, né? Por que Deus fez o homem com 2 ouvidos, 2 orelhas e uma só boca? É para ouvir mais e falar menos. Mas nós gostamos de falar. Tome cuidado, vamos ter cuidado com a nossa boca, com o que nós falamos. Olha só, Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. Por gentileza, Pedro, projeta para nós aí. Olha como está escrito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Muitas pessoas têm interpretado este versículo de forma equivocada. Estão pensando que aqui é concordar com o que o outro está falando para não ter problema de discussão. Não, não é isso. Tanto não é que logo mais abaixo, Provérbios 27, 5 e 6, olha só o que ele diz. É necessário que você fale pouco, fale moderado, mas é necessário que você fale a verdade. Olha o que ele diz. Melhor, vamos ler juntos? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Não quer dizer que você não possa e não tenha que falar a verdade, mas tem que saber falar, saber entonar a voz e fazer com cuidado e com carinho. Cuidado o que você vai falar e como vai falar. É necessário que a gente tenha não só falar, mas uma meditação antes de falar. Por exemplo, o que eu vou falar aqui, o que vai causar, dado as circunstâncias, a situação presente? É hora de falar? Tem alguém muito nervoso? É hora de calar? O que vai acontecer?
vai ser melhor falar agora ou não falar. Então eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. A outra pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo: o que vou falar ou fazer será para a glória de Deus? O que vou falar ou fazer será para a glória de Deus? Quantas vezes eu já me peguei fazendo uma coisa boa, porém foi muito ruim. Às vezes uma correção na hora errada. Uma correção na hora errada. Tem algo que eu carrego comigo, assim, eu tenho que crer que Deus me perdoa. Ainda não conversei com o William. Engraçado, depois de tanto tempo não conversei com ele ainda. Preciso conversar com ele para matar isso. Mas o William estudando, estava ali no SESI, eu fui buscá-lo e ele estava empolgado com os coleguinhas dele, porque ele sempre dava carona. Meu carro vinha, só via a cabeça de menino dentro do carro assim, né? Voltando, e aí de repente ele falou assim: eu vou ser, o homem foi lá hoje e mostrou as profissões, e eu vou ser músico. Na hora eu virei e falei: rapaz, que música, rapaz? Não dá dinheiro a ninguém não. Sabe aquele balde de água gelada? Para quê? Era apenas um pré-adolescente, tanta coisa para aprender depois. Deixava o menino feliz da vida, né? Deixava. Depois ele vai tomar, Deus vai condicionando, a gente vai conversando, mas a gente toma umas decisões e fala umas correções na hora errada. Eu estava certo naquele momento? Não, no momento eu estava certo de pensar. Porque, infelizmente, no Brasil não dá, a não ser que você faça sucesso. E para fazer sucesso tem que ser do mundo. Tem que ser pornográfico. Ou tem que ser um ídolo gospel. Também dá. Mas para quem é cristão não dá. Então tem coisas que a gente faz. Isso é bom, Deus vai ser glorificado com isso. E em terceiro lugar, você não só apenas pensa, você faz, mas você reage. Olha o que diz Romanos 12, 20. Se alguém lhe ofende, o que você tem que fazer com ele? Vamos lá? Vamos ler juntos aqui? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Perceberam bem aqui? A questão é: eu já me esvaziei de mim mesmo, estou preparado. Agora, uma vez que eu já me esvaziei, agora eu estou apto para abençoar até aquele que me ofende. Essa é a diretriz para ser um pacificador. Quando alguém lhe ofende, pensa um pouquinho que por trás daquela ofensa está Satanás. O que Jesus disse de Satanás em João 10, 10? Vamos lá? Projeta para nós aí, por favor. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão, e ali não é o ladrão que rouba, furta ali, ele está se referindo a Satanás, ele está se referindo ao diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai instigar alguém contra você, ele vai instigar, e você precisa saber, estar ciente que tem alguém por trás. É espiritual. A ofensa foi verdadeira, doeu, machucou, ele errou em ter ofendido, mas por trás disso tem uma batalha espiritual, é coisa espiritual. Eu não estou dizendo que o ofensor não tem culpa por isso, ele tem culpa por isso. No entanto, por trás tem sim o agente do mal, buscando destruir a vida daquele que é filho de Deus. Faça o bem, seja um pacificador. Ser um pacificador é esvaziar-se totalmente do eu e plenificar-se do Espírito Santo. Isso me faz operante em promover a paz, em não requerer o meu direito,
mas é agir como aquele que corta o fio da bomba prestes a explodir. Isso é ser um pacificador. Você se esvazia, depois você cuida do que você fala, pensa antes de falar e de fazer, e depois faz totalmente o contrário que o mundo ordena. Isso é ser um pacificador. Gente, o nosso tempo esgotou, eu vou fazer no máximo em 10 minutinhos aqui. Me segurem um minutinho só aí, por favor. Vamos caminhar aqui, porque eu preciso falar isso aqui agora. Uma vez que, vendo o problema, detectou-se a causa, preparou-se para promover a paz, agiu para isso, e aí agora há uma promessa. E qual é a promessa? Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Alguém já falou, mas eu quero ouvir mais gente falando ao mesmo tempo. Por quê? Ainda falta alguém. Por quê? Ainda falta alguém, que sou eu, né, que não falei junto com vocês. Mas isso, serão chamados filhos de Deus. Como? Por que serão chamados filhos de Deus? O que identifica um pacificador com um filho de Deus? É isso que a gente precisa entender. Então vamos aqui, nós não vamos, até se o Pedro quiser projetar, ele pode projetar para você ler, mas eu só vou citar aqui para a gente ir para o final. O pacificador é identificado como propriedade, filho de Deus. Então ele é propriedade de Deus. O pacificador é identificado como filho de Deus porque suas ações e reações se assemelham à de Jesus Cristo. Eu gosto muito de expressar, os discípulos não chegaram com o crachá em Antioquia dizendo: opa, ó, seguidor de Jesus, hein? Ó, nós somos de Jesus, ó, seguidor de Jesus, olha para nós aqui, ó, o crachá aqui, ó. Não, o caráter deles, a pregação deles, a vida deles, levou as pessoas de Antioquia a dizer assim: esses são pequenos cristos, cristãos, seguidores de Jesus. A semelhança nossa com Jesus. Um pacificador, para ser um pacificador, tem que se parecer com Jesus. Então vamos a algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus é chamado de príncipe da paz. Isaías 9:6. O finalzinho do versículo, príncipe da paz. Em Colossenses 1:20, vai nos dizer que Jesus, ele pacificou através da sua morte na cruz. Ele se eliminou, no sentido de projeção, como o superior. Ele se humilhou, rebaixou, foi para a morte de cruz, para que efetuasse a paz. Efésios 2:14 e 15, Jesus é aquele que conseguiu promoveu a paz entre dois povos impossíveis de se unirem, judeus e gentios. Ele derrubou a parede da separação, ele promoveu a paz. E esse Jesus é aquele a quem você e eu somos exortados a sermos iguais. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo pensamento ou sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vem descrevendo a sua humildade, a sua obediência. Ele tinha direitos. Aqui está uma coisa interessante. Qual que é o direito dele? Divino. Ele falou isso para Pedro. Você não acha que eu poderia rogar ao Pai? Ele mandaria agora mais de 72 mil soldados aqui? Você acha que aquele que parou o mar, aquele que fez surgir pão do nada,
aquele que curou pessoas, aquele que expeliu demônios, aquele que só de aproximar os demônios vieram para o que fazes aqui, que temos nós contigo? Não nos me manda para lá, manda-nos para os porcos, por gentileza, deixa aí. Submetendo-se a Jesus, aquele que deu ordem à morte, para que se retirasse a vida, voltasse, e isso aconteceu. Você acha que este poderia ser preso por homens? Não. Mas essa ação do esvaziar-se. Mas eu preciso ler um outro texto para a gente fechar aqui. Como ser um pacificador? É ser Jesus Cristo. Quando eu falo ser Jesus Cristo, é claro, um imitador de Jesus Cristo. 1 de Pedro 2, 22 e 23, por gentileza, para a gente encerrar. 1 de Pedro 2, 22 e 23. Vamos ler comigo? Vamos ler, está projetado, vamos ler ali. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Primeiro, perfeição. Perfeição. Não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Vamos lembrar aqui, o que é dolo? O que é um dolo? O que é um crime doloso? Aquele que é programado. Ele nunca maquinou o mal. Vamos seguir. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso que eu tenho falado para você. Pare de brigar as brigas que Deus quer brigar por você. Deixa Deus brigar suas brigas. Deixa Deus guerrear suas guerras. Está sendo maltratado na sua empresa, por isso, por aquilo outro, seu patrão, deixa, fala, apresenta para o Senhor, fala, Senhor, está aqui. Seja o melhor funcionário. Se o seu patrão não merece, o Senhor vai cuidar disso. Jesus podia ter respondido com ultraje. Já imaginou se Jesus fosse responder à altura? Ele teria traído Pedro, negado Pedro, traído Judas, deixado os discípulos sozinhos, crucificado os soldados, batido nos que bateram nele. Você e eu estaríamos condenados. Sendo assim, eu concluo. O problema do mundo é o pecado. Como tenho agido nessa situação? Será que sou um pacificador? Um pacificador assemelha-se a Jesus. Por isso ele é identificado como Filho de Deus. O desejo do meu coração é que, quando você estiver passando na rua, alguém fala assim, aquela pessoa parece com Jesus. Parece-se com Jesus. Eu ouvi algo parecido em Lajinha, reverendo Ciro Tavares, passando do outro lado da rua, e alguém falou comigo assim, aquele homem, ele exala a santidade. Olha lá, parece que tem alguma coisa, parece que tem uma luz em torno dele. Reverendo Ciro Tavares, parente do Daí, parente da Thalita, né? Parente da... não, a Adélia só mora na casa do Tavares, né? Irmãos, você é um pacificador? Se não é, peça a Deus para ser um.